Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu saúdo os amados irmãos com a paz de Deus. Hoje, pela primeira vez na história, estaremos transmitindo totalmente, 100% online o nosso culto, nessa noite especial. Você que está agora aí com a sua família na sua casa, se reúna, desligue de qualquer outro aparelho, de qualquer outra transmissão, e nesse momento, foque somente neste vídeo, nessa live, porque nós estamos aqui para adorar ao nome do Senhor Jesus. Você aí na sua casa, reúna agora os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, a sua família, e adore ao Senhor. Lá em João, capítulo de número 4, versículo 23, diz que: mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse é o momento de nós adorarmos ao Senhor com o nosso interior, com a nossa alma. Esse é o momento da restauração do culto doméstico, e nós estaremos transmitindo nos próximos dias os cultos online, para que você possa acompanhar, para que você possa receber uma palavra de Deus para a sua vida. Agora, onde você estiver aí, feche os teus olhos, medite somente em Deus, se desconecte de qualquer coisa, desligue agora qualquer outro tipo de aparelho que possa atrapalhar você de receber o que Deus tem para você nessa noite. Essa é uma noite única, essa é uma noite histórica. Nós estamos pela primeira vez transmitindo ao vivo, 100% online, essa noite de adoração. Amém? Feche teus olhos aí e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Pai, nós somos gratos por essa noite, por esse ato que eu creio, Senhor, que o Senhor preparou esse dia para que nós começássemos uma nova história na igreja brasileira e na igreja mundial, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que cada um que está em casa agora vai receber, Senhor, um toque do Senhor agora, um toque de renovo, um toque de paz, um toque de cura. Aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão apavorados, aqueles que estão amedrontados, aqueles que não sabem para onde ir, Senhor, que essa noite o Senhor visite os teus filhos, papai, com a sua glória, papai. Hoje nós declaramos sobre a cidade de Toledo e as demais cidades: cada casa é uma igreja, cada pai é um sacerdote, cada filho é um discípulo, e Toledo se encherá da glória do Senhor, papai. Nós cremos, papai, que todas as coisas, exatamente
todas as coisas estão no controle do Senhor, papai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Também oramos agora pelo mundo, pela nação brasileira, Senhor, essa pandemia do coronavírus, papai, nós pedimos agora, cerca os teus filhos, papai, dê livramento, Senhor, aqueles que já estão adoentados, visita agora onde estiver, Senhor, e renova as forças. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento celebrar o Senhor. Confiando em nosso Deus,
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Você pode adorar? Por mais tensão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê aí? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
na vide e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um dos amados irmãos em Cristo Jesus. Espero que esse tempo, essa semana, desde os dias que transcorreram a orientação para as atividades, tanto de cunho religioso como profissional, serem interrompidos em Toledo, eu espero e peço a Deus que a experiência no seu lar, na sua casa, esteja sendo abençoadora, que você possa estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Você possa estar fazendo parte, fazendo uso desse tempo para ser abençoado e para abençoar a sua família. Normalmente nós temos o hábito de dar algumas desculpas essas das quais eu relaciono algumas delas. Eu não tenho tempo, pastor, de ler a Bíblia com a minha família. Eu não tenho tempo, pastor, de fazer as refeições com a minha família. Pastor, a vida é muito corrida. E lá na minha casa, a esposa sai para trabalhar um horário, eu saio para trabalhar outro horário, meus filhos vão para a escola outros horários, e raramente nós nos encontramos em um lugar em comum, no mesmo horário, no mesmo momento. E então cada um faz as suas orações e cada um lê a Bíblia em seu tempo e em seu determinado lugar. E que em muitos lugares, na grande realidade, é que na maioria das vezes cada um não ora nos seus lugares. Cada pessoa às vezes esquece do seu compromisso, de que o que acontece aqui na casa, que hoje está quase vazia, o templo físico está quase vazio. Estamos adorando ao Senhor, os levitas, pastores, nesta noite, para levar essa palavra até você, até a sua casa, através das nossas redes sociais, no Instagram, WhatsApp, Facebook e todos os meios possíveis que forem serem utilizados para fazer chegar essa mensagem até você. Mensagem essa de paz, mensagem essa de fé, mensagem essa de esperança, mensagem essa de conforto, mensagem essa de que em todo tempo nada foge do controle das mãos do Senhor. Apesar de não compreendermos, de não entendermos e de olharmos para o cenário mundial e nos perguntarmos o porquê, e ecoa do planeta Terra um coro emitido por muitas vozes de nações e de etnias diferenciadas. Por quê, Senhor? Não que Ele tenha necessidade de nos responder. Algumas das respostas não nos serão dadas na vida terrena, mas certamente a eternidade revelará para nós o porquê da vontade permissiva, da vontade diretiva, o porquê de tantos acontecimentos que nos assolam. Então use este momento, porque agora todas as desculpas nos foram retiradas. Todas as possibilidades de dizermos o trabalho, a escola, a faculdade, as visitas e as festividades, o jogo de futebol, as atividades da igreja, todas essas atividades se cessaram. E lá no fundo do âmago do meu coração, eu ouço o poeta dizendo que o mercado, o comércio, a cidade está vazia, e que o barulho se cessou, e que as ruas que estavam repletas estão desertas, os shopping centers que estavam abarrotados de pessoas, gastando dinheiro esses que na maioria das vezes diziam que não o tinham no momento em que se o gasofilaço abria nas igrejas.
Dinheiro esses que na maioria das vezes diziam que não poderiam, porque faltaria para alguma outra coisa. E então Deus separou o tempo sobre a igreja mundial, para que nós pudéssemos sermos despidos de toda a ideia pré-concebida gerada no inferno, para podermos nos desculparmos da inércia que foi acometida à igreja. Então eu acredito que nós sairemos, como eu acredito que a igreja sairá deste momento, e eu me atrevo a dizer que a família sairá deste momento mais forte, porque independente do dia mau, independente da mortandade que assole, se nós nos unirmos, cônjuges, filhos, família, casa blindada, em oração, em jejum, em batalha espiritual, de leitura bíblica, de interatividade dentro da nossa família, os filhos amarão mais os pais amarão mais os filhos. E aí a esposa, que de repente tem orado dizendo: Senhor, eu não suporto mais essa solidão, eu habito em uma casa e eu sustento um casamento do qual há muito tempo já não existe mais de fato, já não existe mais de desejo, mas que esse tempo, as brincadeiras, as atividades, as gincanas bíblicas, as orações, o assentar ao redor da mesa, que o pai volte a ser o sacerdote, que a mãe retorne, mulher de Deus, retorne à sua posição aonde Deus determinou para a tua vida, edificando a sua casa. Chame seus filhos, pai, mãe, chame seus filhos agora, chame seus familiares agora, seja na área, seja na sala, seja no quarto, seja na sala de televisão, reúna a sua família agora, porque agora nós iremos meditar na palavra de Deus, que é martelo que esmiuça a penha, que é escudo e broquel, que é bússola para o viajante, que é afago para a nossa alma, que é socorro de Deus, que nos dá esperança, que é um instrumento que o oleiro usa para nos libertar de todo o medo preconcebido, construído pelas mídias, por aqueles que se gastam os seus dias para poder disseminar o medo, o pavor, o pânico, mas aonde as pessoas estão ministrando terror, eu profetizo sobre a palavra de Deus da tua casa, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em águas calmas e profundas, tranquilas, refrigerando a minha alma. E eu libero essa palavra dizendo que mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, isso é para a minha vida, isso é para a minha casa, mas isso é para a tua família. Mesmo que o Brasil, que o mundo esteja passando pelo vale da sombra da morte, há vidas e há famílias passando de mãos dadas com o bom pastor. E quando nós estamos entrelaçados as nossas mãos estas que hoje não devem ser entrelaçadas a amigos e a vizinhos, mas que nunca devem ser soltas das mãos daquele que nos sustenta, porque aos seus fiéis, aos seus filhos, a promessa é que ele nos recolherá, como a galinha faz com seus pintainhos, debaixo das suas asas, e que a sombra do Onipotente, oxalá que a minha voz ecoe sobre as ruas de Toledo, alcance o Paraná, inunde as avenidas do Brasil e chegue nos quatro cantos da terra dizendo: esse é o tempo de desfrutarmos da sombra do Onipotente. E não há nada melhor, e não há nada mais poderoso do que a palavra de Deus. E eu a leio agora. Primeiramente eu leio o Eclesiastes, capítulo de número 9,
e trago uma orientação de Deus para a sua casa. Para você que tem dito: eu sou crente, eu sou evangélico, e esse vírus, esse coronavírus não vai me pegar. Eu posso ir para o mercado, eu posso fazer comemoração de aniversário, eu posso ir tomar tereré no lago, eu posso sair. Você, irmão em Cristo, os nossos amados irmãos que estão aí na Suíça, na Espanha, em Portugal, e em quantos países estiver nos ouvindo, irmãos abençoados, que já foram nossas ovelhas na Europa, que já foram nossas ovelhas aqui em Toledo, e hoje o Espírito de Deus levou vocês para distante. Eu ministro o coração do nosso querido irmão Adilson, hospitalizado na Suíça, dizendo que acalma teu coração, porque nada foge das mãos do Senhor. A tua família sairá mais forte, Adilson. A tua família sairá mais fortalecida. Eu libero a palavra de Deus sobre a tua vida, e nós repreendemos não só sobre o Adilson, mas sobre a família do povo de Deus. Nós repreendemos o espírito de morte. Nós repreendemos o espírito de morte em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero admoestar, porque a Bíblia nos ensina a sermos sábios. Eclesiastes, capítulo de número 9, 3 versículos. Diz assim: o sábio Salomão: deveras me apliquei a todas essas coisas que claramente pretendia entender. Tudo isso que acontece com justos, com sábios, e os seus feitos, os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabemos nós os homens. Mas uma coisa sabemos, diz o pregador: tudo. Se você, pai, puder virar para o seu filho aí na sua casa e dizer para ele: filho, tudo está nas mãos de Deus, o controle está nas mãos de Deus, a nossa família está nas mãos de Deus, o cuidado e a proteção da nossa casa. E aí o sábio Salomão diz: tudo lhe está oculto no futuro. A nós os homens, nós não sabemos o que vai acontecer, o amanhã, o depois, mas Deus o sabe, porque o amanhã para Deus é o momento presente ou como o dia passado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, versículo de número 2, diz assim: tudo sucede, acontece igualmente a todos, o mesmo acontece ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, e a todos sucede de igual modo. Se a Bíblia nos diz que todas as coisas acontecem a todo tipo de pessoa, e que todo ser humano está passivo e suscetível aos fenômenos, às catástrofes, às intempéries da vida, nós, povo de Deus, não é diferente, porque o mesmo sol que queima e aquece a pele do justo, queima e aquece a pele do injusto. Então, não que nós não seremos afligidos por essa epidemia, porque nós somos evangélicos, porque nós somos membros da Igreja Batista do Calvário, das Assembleias de Deus, da presbiteriana, luterana, metodista, da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, da Igreja Católica, de qual denominação você for. Não, a Bíblia está nos dizendo, o pregador, o sábio Salomão, dizendo que ele se aplicou em entender esses fenômenos que acontecem com todos os homens. Coisas boas acontecem a gente ruins, mas coisas ruins acontecem a pessoas boas. Então nós não compreendemos. Porém ele diz: o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então o que vai acontecer com a igreja brasileira nos últimos dias não depende no Brasil do que o Bolsonaro, com os seus estrategistas, com os seus secretários, não depende somente das estratégias do governo federal, estadual ou municipal. Não.
porque o que o cuidado, o que o álcool em gel, o que a água com sabão não der conta para fazer, e eu clamo a você por misericórdia, tome as medidas protetivas, mantenha a distância das pessoas e se aproxime da tua família. Aquilo que as medidas protetivas não forem suficientes para poder resolver, aquele que conhece o meu e o seu futuro, ele pode resolver. E é dessa forma que nós acreditamos. E eu convido você para pegar a sua Bíblia agora e levar comigo, juntamente comigo, no texto oficial desta noite. Nós estamos entrando na sua casa, pedindo permissão a você, através das redes sociais, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ministrar o seu coração com uma palavra de fé e de esperança, de amor, mas também de despertamento. Pega a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 11, e leia comigo 2 versículos, versículo de número 6 e o versículo de número 7. Diz a palavra de Deus: Deus chama Moisés e diz a ele: haverá grande clamor em toda a terra do Egito, clamor este qual nunca se ouviu, e nem haverá jamais sobre o Egito. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que eu sou o Senhor, e o Senhor é quem fez distinção entre quem serve e quem não serve. Feche os seus olhos dentro da sua casa. Se você puder abraçar seu filho, abraçar sua esposa, esse é um bom momento. Eleve a sua voz em oração e diz: Senhor, eu sou o povo teu, geração eleita, sacerdócio real, povo santo, adquirido por bom preço. As minhas mãos não podem, mas as suas podem. As minhas condições financeiras não são suficientes para os dias que estão para vir, mas Tu és o Senhor do ouro e da prata, Tu és o Todo-Poderoso. Aquilo que a equipe médica que está se desdobrando, tem misericórdia deles, Senhor, mas o que eles não puderem fazer, Tu és o médico dos médicos. E fala conosco através da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós estamos, após termos dito que Salomão nos noticiou que o mesmo acontece a todo tipo de pessoas, nós estamos olhando um contrassenso, um outro extremo, onde Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou visitar o Egito com mortandade, porém eu vou poupar o meu povo, sobre o meu povo, sobre os animais do meu povo, não chegará a mortandade. Qual era essa mortandade? Para você que ama, apaixonado pela Bíblia, foi a 10ª praga que antecedeu a libertação dos egípcios, depois a libertação dos israelitas, depois de aproximadamente 430 anos de escravidão. A 10ª praga foi a morte de todo filho primogênito. E Deus disse assim: sobre o meu povo e sobre os animais do meu povo, essa praga não chegará. Aí eu paro e me pergunto, e perguntando a mim, eu redireciono essa pergunta a você: mas é dessa forma que Deus age? Ele permite ou ele envia uma praga e ele diz simplesmente assim: o meu povo não será afetado? E aí nós podemos fazer o que quiser, viver a nossa vida como quiser? Não. O mesmo Deus que disse para Moisés que o povo dele não seria afetado, agora nós veremos como que o povo de Deus não seria afetado. Para você que continua vivendo dissolutamente, para você que continua com seus dias naturalmente como se nada tivesse acontecendo, os nossos irmãos chineses que o digam. A nação da China foi assolada, a Europa está sendo assolada. Oremos pelos nossos irmãos italianos, oremos pelas famílias enlutadas da Itália. No dia de ontem, hoje não sabemos, mas no dia de ontem foram 793 vidas colhidas por essa catástrofe.
E aí nós olhamos para o texto diz que sobre o meu povo não chegará praga. E até nós temos o Salmo 91 dizendo que sobre a nossa casa não chegará mortandade, não chegará praga alguma. Mas é só isso, pastor, e nós oramos e está bem? Não, querido. Deus liberou uma palavra para Moisés no capítulo de número 11 do livro de Êxodo. Agora no capítulo de número 12, Deus dá orientações para Moisés redirecionar essas orientações para o povo que será poupado. E aí eu abro parênteses para poder fazer uma aplicação. Será poupado se ouvirem a voz de Deus e cumprirem os ensinamentos que a autoridade que Deus instituiu, direcionou para eles. E quais foram essas orientações? Capítulo de número 12 do livro de Êxodo. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Disse o Senhor a Moisés: nós não somos movidos por desespero, nós não somos movidos por pânico, apesar de sermos influenciados, e às vezes somos reflexos da sociedade, nós somos movidos pela voz que vem do trono de Deus. Então, não deem ouvido às vozes que ecoam no mundo, mas dê ouvido à voz de Deus. E hoje a voz de Deus está sendo ministrada através dos meus lábios, na palavra que eu leio. Disse o Senhor a Moisés, e também o disse a Arão, na terra do Egito, na terra do dia mau, na terra que está para ser assolada. Este mês vos será o principal dos meses, e será o princípio dos anos. A igreja brasileira, a igreja mundial, ela terá o antes e o depois. Esse período que nós passamos de epidemia, a nossa geração não conheceu. A igreja mundial que atravessou a Segunda Guerra Mundial viu o modo de adorar a Deus ser transformado, mas nós não conhecemos esses fatos que sucederam sobre a humanidade. Só o que a história nos relata. Mas quando nós lemos o escrito, às vezes nós não achamos que é tão grave. Quando nós lemos que o Egito foi assolado e todas as águas se transformaram em sangue, que houve praga de rãs, que houve praga de piolhos, que houve praga de gafanhotos, que houve pragas e pragas e pragas sobre o Egito, nós lemos como se fosse o relato de alguém ter ido à feira comprar mantimentos ou fazer o rancho. E nós não entendemos que coisa simples, quando ela é enviada em forma de epidemia, ela gera uma catástrofe em todas as áreas, sociais, religiosas, econômicas. As estruturas da nação são abaladas. Mas o povo que teme ao Senhor encontrará refúgio no Senhor, que é o nosso Deus. Porque já diz o salmista: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que as águas se mudem e que rujam e se perturbem e se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. As nações se levantaram e os reinos se moveram. Deus levantou a sua voz e a terra se derreteu. E eu encerro essa minha fala dizendo, desse texto do Salmo 46, dizendo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Voltemos, fechamos os parênteses e voltemos ao texto. E as orientações foram essas: falai a toda a congregação de Israel, dai ouvidos. Moisés hoje tem um nome, e o nome de Moisés hoje é Marcelo, pastor Marcelo, da primeira igreja batista de Toledo. Igreja de Deus, aonde estiver, com o Facebook, com o Instagram, no WhatsApp, aonde você estiver me ouvindo e como você estiver me ouvindo, dai ouvido a essa voz. Dizei a todo o povo de Deus: aos 10 deste mês, aos dias que vivemos,
Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, o cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, porque aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, e podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. Olha a orientação agora. E guardareis até o 14º dia, até o momento necessário. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas das casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e as ervas amargas comerão. Eu vou pedir para você acompanhar comigo o versículo de número 12 e o 13, e eu paro por aqui. O 12 diz assim: porque naquela noite passarei eu, diz o Senhor, pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses, falsos deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Que o Senhor abençoe a leitura da sua santa e eterna palavra. Há uma promessa de Deus, e a promessa se divide em 2 fases. Uma, que ele visitaria a terra, e no contexto bíblico a terra do Egito, e feriria, ceifando a vida de todos os primogênitos. A outra, direcionada ao povo de Deus, e eu também sou um dos tais, dizendo que sobre o povo de Deus ele pouparia. Mas agora eu li para reflexão do nosso coração a orientação do Senhor, dizendo como nós devemos nos proceder para que essa praga, e nos dias atuais eu vou contextualizar, essa praga tem nome. Não é o primogênito, não é a morte dos primogênitos. Essa praga tem nome, e o nome dessa praga é coronavírus, o novo coronavírus. E então o Senhor diz assim: é para cada pessoa do povo de Israel tomar o cordeiro. Então eu vou fazer a minha primeira aplicação. Mais do que nunca é tempo de você tomar o cordeiro. Pastor, o que é isso? Mais do que nunca é tempo de você abraçar-se com Jesus. Mais do que nunca é tempo de você unir-se ao Senhor Jesus Cristo. Toda vara que está ligada em mim dá muito fruto. Mais do que nunca é tempo de você, o cordeiro pascual que tira o pecado do mundo, você se unir em Jesus Cristo. Mas aonde, pastor? Nas praças, nos shoppings, nos centros, nos restaurantes, lá no Lago de Toledo? Não. A orientação de Deus foi direcional. Moisés nessa semana teve nome, e Moisés nessa semana não se chamava Moisés, não se chamava Marcelo. Moisés nessa semana ele se chamou Lúcio Demarque, junto com a sua equipe de administração, secretários que ponderaram muito para dar orientações para o nosso município. Aí na Suíça teve outro nome, aí na Itália teve outro nome, aí em Portugal, aonde você me ouve, teve outro nome. É a autoridade constituída. Moisés abriu a boca e disse: Deus colocou no meu coração que para nós sermos livres dessa praga, nós temos que nos enclausurarmos na nossa casa. Nós temos que levar Jesus, o Cordeiro, para dentro da nossa casa. Olha que coisa linda. Moisés está dizendo, Marcelo está dizendo hoje: para de levar coisas profanas para dentro da tua casa. Para de levar maldição para dentro da tua casa. E hoje, pai, sim, eu falo com você, sacerdote da casa. Hoje, mãe, direciona a minha palavra a você, mulher sábia que edifica a casa.
Hoje, filhos, eu falo com você. Se eu pudesse entrar dentro da tua sala e gritar aos teus tímpanos dizendo: leva Jesus para dentro da tua casa. E Jesus a gente não leva arrastado. Jesus a gente não introduz dentro da nossa casa à força, nem comprando e nem com promessa. Jesus a gente convida. Assim como o poeta cantou, assim como há muito tempo nós ouvimos os antigos cantarem: divino companheiro no caminho. E o refrão dizia: já se faz tarde, fica conosco, tens meu coração para pousar. Você aí na sua casa hoje, estar à sombra do Onipotente significa ter o Senhor Jesus na nossa casa. Então diga para Ele: Senhor Jesus, entra no nosso lar. E agora, a orientação de Moisés, ela é direcionada. E a orientação de Moisés vem dessa forma: você vai pegar o sangue do cordeiro e vai espargir em ambos os lados da porta da sua casa, e com a sua família reunida na casa. Ei, eu vou diminuir o tom, a tonalidade da minha voz, e vou falar mais compassadamente para que você me compreenda, porque neste momento eu não tenho a pretensão de falar aos seus ouvidos. Eu suplico ao Espírito Santo que a minha voz seja direcionada ao seu coração, ao centro das tuas emoções. É claro que é o cognitivo do teu intelecto, mas eu falo ao seu coração, dizendo: fica na sua casa, fica com a sua família. Pai, há quanto tempo você não senta ao redor da mesa com seus filhos? Faz isso hoje. Hoje é domingo, janta com a sua família. Amanhã, segunda-feira, toma café da manhã com seus filhos. Come o cordeiro na sua casa, assim como Moisés o disse. Faz a refeição do livramento, faz o enclausuramento, a quarentena da provisão do livramento de Deus. Moisés diz para o povo: não sai, fica dentro de casa, passa o sangue no umbral da casa. E eu direciono para encerrar essa minha fala dizendo: não basta ficar em casa, e só isso não é suficiente. Não basta higienizar-se com álcool em gel, não basta lavar o pé, a cabeça com água e sabão, higienizar as mãos, não abraçar, manter distância das pessoas. Não basta não sair às ruas, é necessário levar Jesus para dentro de casa. Não basta simplesmente convidá-lo, é necessário pegar do sangue dele e espargir nos umbrais da porta. E aí, Pai, esse é o teu papel. Como eu gostaria de poder ter tempo a mais, mas eu defino essa minha aplicação fazendo uma pergunta: como que eu, sacerdote, como que eu consigo espargir o sangue do cordeiro no umbral da porta? Sabe como? Quando eu oro com a minha família, eu estou colocando a proteção na porta da minha casa. Quando eu jejuo com a minha família, quando eu ajoelho com a minha família, quando eu adoro ao Senhor dentro da minha casa com a minha família, sabe o que é que eu estou fazendo? Quando eu não denigro a imagem da igreja, quando eu digo que Deus está no controle para os meus, quando eu ensino os meus filhos de pequeno aos maiores, dizendo: não se assuste, não desespere, porque o Senhor é a nossa proteção. Tomamos todos os cuidados, mas nossa fé está no Senhor. Pai, quando você faz isso, mãe, quando você faz isso, você está espargindo sangue no umbral da porta. E é neste momento que eu encerro dizendo estas palavras: quando o sangue é espargido no umbral, nos umbrais da porta, a Bíblia nos diz que quando o anjo da morte passasse pela terra do Egito, ele passaria e ele observaria, buscando os lares que estivessem com o sangue do cordeiro, com a marca do sangue, assim como essa marca livrou Raabe lá na destruição de Jericó. Essa marca
esse sangue, esse nome, essa autoridade de Cristo, é em quem nós depositamos a nossa fé, e espargido a nossa casa, quando essa peste, quando essa praga, quando essa epidemia assolar e passar sobre os nossos, e então eles verão que essa casa é marcada com sangue. Você, irmão evangélico, você, irmão católico, você amado que me ouve, independente da denominação que você é, família Calvário, pai, se levante agora, e eu convido você agora. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então eu convido você agora, vá na porta da sua casa, peça para os seus filhos ir no quarto, na cozinha, na sala, sua esposa, coloca a sua mão no umbral da porta, e neste momento libera uma palavra de autoridade aí na tua casa. Enquanto eu estou falando, sai do lugar que você está e vai no umbral da tua casa, nos batentes da tua casa, põe a mão e você libera uma palavra profética. Essa casa é marcada pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos sob a proteção de Cristo Jesus, e descansa em Deus. Tome todos os cuidados, não saia às ruas se não for necessário, não vá fazer compras desnecessárias, não vá se confraternizar com irmãos, não. Coma o cordeiro, deguste o cordeiro, aproveite esse tempo e cresça em fé com o cordeiro dentro da sua casa. Dentro dessa aplicação, eu conclamo a você, na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos direcionando uma palavra de fé ao seu coração, mais uma vez através das redes sociais. Mas no próximo domingo, se Deus nos permitir, às 19h30, nós estaremos fazendo um ato profético. Nós ministramos que Deus orientou a nação de Israel a comer a ceia, comer o cordeiro, a ceia, a última refeição da noite, em família. Então eu libero uma palavra dentro de um direcionamento de Deus para a tua vida. Eu convido você para o próximo domingo, às 19h30, você ter na sua casa preparado o pão e o vinho. Nós iremos ministrar um culto online, virtual, vai chegar através das redes sociais para sua casa. Mas nós, pastores e levitas, nós estaremos comendo do pão e bebendo do vinho no altar da casa do Senhor. Nós estaremos participando da ceia do Senhor, dizendo: a nossa família está em casa e o cordeiro está presente na mesa, e ele é a marca sobre os nossos. E você vai comer do pão e vai participar do cálice na sua casa, e você vai ministrar os seus filhos como sacerdote, como ato profético, dizendo: a nossa casa vem do Senhor. Feche os seus olhos, encurve a sua fronte e ore com o Senhor. Pai de infinita misericórdia e Deus de amor, neste momento, segundo a tua palavra pregada, ministrada, explicada, profetizada, socorre o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro, o filho, o justo, o injusto. Socorre os teus filhos, conscientiza o coração de cada um dos teus filhos, que quando nós nos achegamos a ti, o Senhor se achega a nós. Segura o teu povo dentro de casa, não por força ou violência, mas por efeito da tua palavra pregada. Que nós venhamos investir o nosso tempo com a nossa família, e que nós possamos reunir esse tempo para que nós possamos crescermos em graça e em conhecimento na tua presença. Pai, visita agora o nosso querido irmão Adilson, hospitalizado ali na Suíça, e entra com providência sobre a vida dele. Pai, visita agora todos os profissionais da área de saúde que estão colocando a sua integridade física em risco, as suas imunidades podendo serem contaminados com esse vírus, mas não medindo esforço. Dentre esses tem alguns que já acreditam que estão contaminados, mas que se negam em fazerem os exames, porque eles não querem serem mandados para casa, porque eles querem continuar como soldados, como guerreiros da saúde, cuidando
dos desfavorecidos, dos vitimizados. Então visita eles, visita os garis, visita todos os funcionários de supermercados, de farmácia, de postos de combustível, de todas as empresas que não estão fechadas, estão atendendo o público para que o pânico não seja maior, para que o momento não seja mais difícil. Visita cada um deles com o seu cuidado e a sua proteção, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ministrando ao teu coração, eu convido você a fazer algo agora. Eu convido você que é semeador da casa do Senhor, você que é apaixonado pela obra de Deus, você que é fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, eu convido você agora na sua casa a consagrar a sua oferta, a consagrar o seu dízimo, lembrando a você que me ouve, ofertas e dízimos fazem parte do culto a Deus. Semear na casa do Senhor faz parte do culto a Deus. E neste momento você vai estar colocando diante de Deus o valor da sua oferta, separando no seu coração como propósito diante de Deus o valor do seu dízimo. E você nos próximos dias terão canais, terá como você entregar. Nós não sabemos quantos dias nós faremos culto online. Nós será disponibilizada a conta bancária da igreja, será disponibilizado horários para que as pessoas possam, se quiser, vir até a secretaria da igreja para poder entregar pessoalmente. Mas eu admoesto a que você faça como transferência bancária, para que você consagre a Deus. E você, quando tiver a oportunidade de vir ao templo, ou de vir à secretaria da igreja, aquilo que você consagrou a Deus, você traga ao Senhor. Fique em paz, que Deus te abençoe. E neste momento, eu convido os levitas da casa do Senhor para se posicionarem no altar, porque nós estaremos louvando ao Senhor nosso Deus. Glória, força e majestade. Um beijo no coração de vocês.